Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Vindo ao Espírito Santo, vindo amor ardente, acendei na terra vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Assim, vamos amanhã rezar na sequência da missa. Estamos na véspera da solenidade do Pentecostes e a Igreja apresenta-nos hoje uma série de textos muito variados para uma missa da Vigília. Podia-se celebrar, aliás, 2 missas diferentes da Vigília, com textos diferentes, variados, como disse há pouco, e chamou-me a atenção, depois de os ler todos, o Evangelho. É um Evangelho muito curto, mas cheio de sumo. No último dia, o mais solene da Páscoa, Jesus estava de pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do coração daquele que acredita em mim, como diz a Escritura, correrão rios de água viva. E São João explica o que isto queria dizer, o que Nosso Senhor queria dizer. Referia-se ao Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. O Espírito ainda não viera, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Como digo, um Evangelho muito curto, mas quanto sumo se pode tirar daqui? Está claro que existe uma sede e alguém que pode saciar. E a forma de saciar, não sei se recordam que João para o Evangelho, para o relato da paixão, precisamente no momento em que Longius trespassa o lado do Senhor e vê que sai sangue e água. Uma vara que tira água. É a vara de Moisés, que no deserto, pois bate na rocha, ou trespassa a rocha, não sei como dizer, e dali sai água que vai tirar a sede ao povo que pecou e que se revoltou contra o Senhor e que precisava de beber. Nosso Senhor é a rocha do Horebe, o peito do Senhor, é dali que sai a água viva. E João explica, é a água do batismo, porque diz, referia-se ao Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. Se alguém tem sede, venha a mim, a Jesus, será batizado e receberá essa água e receberá o Espírito Santo. Enfim, podíamos continuar, como digo, curto, mas cheio de sumo. Daqui se podem tirar tantas coisas. Eu olhava, aliás, até fazia um esquema neste papelinho que fiz, punha sede a aproximar-se de Jesus e seta coração, que é igual a fonte. Ou seja, o nosso coração torna-se uma fonte. Aproximamo-nos de Jesus, o Espírito Santo desce sobre nós e do nosso coração correrão rios. Torna-se uma fonte, tal como a de Cristo. Aproximamo-nos de Jesus e recebemos os dons do Espírito Santo. Dá-se uma transformação. Mas esta descida dá-se por causa da tal sede. Se não tivermos sede, não nos aproximamos de Jesus, não receberemos a graça. Esta sede também se pode chamar a virtude da piedade.
penso que se poderia chamar assim. Este desejo de Deus, esta vontade de estar próximo, de ser íntimo de Deus, como dizia Josefina Bakhita, Santa Josefina Bakhita, recordava-se dos momentos da sua infância em que estava na aldeia, antes de ser raptada pelos traficantes de escravos e ser vendida nos mercados do Sudão, por muitas vezes, etc. Recordava-se daquela infância em que ela contemplava o céu estrelado e as maravilhas da natureza e dizia: quem é o patrão disto tudo? Quem é o patrão disto tudo? Quem é que manda nisto? E sentia um desejo muito grande de o conhecer e de o amar. Há dias, pensando nos dons do Espírito Santo, lembrei-me, nem sei se não foi aqui numa meditação, e vos falei desta imagem, mas veio-me esta imagem à cabeça. A imagem de quem vai a um restaurante e eventualmente pergunta, às vezes acontece isto, se pede a carta, ou às vezes fala com simplesmente o empregado, vai a um restaurante especial, uma coisa, e diz: olha, o que é a especialidade da casa? E o senhor que atende, pois pode dizer: pois olha, aqui o que as pessoas mais costumam dizer é isto, e começa a enumerar e a dizer algumas das características que cada um dos pratos tem. Alguma vez recordo de ir acompanhado, normalmente não sou eu que faço isto, mas aquelas pessoas que sabem mais, então dizem: olha, então faça o seguinte, traga um de cada, e depois aqui pratos, e nós já, assim, gostava que esta pessoa experimentasse, então traz, olha, um de cada. E neste sentido, vinha-me à cabeça juntava as duas ideias e olhava para os 7 dons do Espírito Santo. E começava a olhar para eles e pensava em vocês, pensava num universitário. Se eu lhe falasse dos dons do Espírito Santo, era provável que tu te entusiasmasses com os dons do Espírito Santo e começasses a dizer, como aquela dizer, eu quero esse. Como quer dizer, sim, esse. Olha, traga todos, quero de todos um pouco. Gostava muito. Vejo, entendo a necessidade, entendo que me vão fazer bem. Porém, dos 7 dons, eu acho que há um que talvez eras capaz de dizer assim como, sei lá, agora enquanto fazia isso lembrava de uns amigos que me convidaram para experimentar sushi, nunca tinha experimentado sushi e trouxeram uma amostragem daquelas coisinhas todas um bocadinho de cada um. Ou seja, se calhar se fosse traga também esse, mas não muito convencidos, como quem diz, como já, os outros já vão ser, são fantásticos, e depois, olha, se gostar gosto, se não gosto, não gosto. A que dom é que me refiro? Devo dizer que não sei se viste não pus no grupo de São Rafael a capa, mas mandei a 4 ou 5 pessoas a capa possível para o vídeo e que dizia: Senhor Padre, fale-nos dos outros 6. E depois dizia assim por baixo, num dom do Espírito Santo, havia-se uma imagem do Espírito Santo e dizia: o dom do Espírito Santo com menos likes. E vários tentaram acertar qual é que era o dom do Espírito Santo. Nenhum acertou o dom do Espírito Santo com menos likes, segundo a minha perspectiva, que é o dom da piedade. E porquê é que eu digo isto? Se calhar não concordas comigo e estás entusiasmadíssimo ou pedes muitas vezes esse dom da piedade. Eu não sei, um universitário gostaria de ser sábio. Pelo menos, ainda para mais se fosse assim, tipo, vem o Espírito Santo, desce e eu fico com a sabedoria toda, fantástico. A sabedoria, a inteligência e a ciência. Ok, saber quem é Deus, conhecer as coisas de Deus e conhecer as coisas criadas. Todos nós gostaríamos de saber, podemos não querer ouvir falar disso e como é que isso faz, mas eu gostava de ter esses dons. Depois, se conhecer portanto, o dom do conselho, que no fundo é a virtude da prudência, e saber como decidir em cada momento, como é óbvio, não é? Ser um bom conselheiro, isso atrai. A fortaleza. Todos gostariam de ser fortes e atrai-vos a ideia de uma pessoa forte.
Talvez um homem temente a Deus pode não atrair muito, mas se calhar faz rapidamente uma regra 3 simples. Vamos lá ver. Deus é todo poderoso, é bom uma pessoa ter um bocadinho de prudência, ou seja, ser um bocadinho de temor a Deus, porque senão pode correr mal, ou seja, portanto, e não é bem este o temor a Deus. Eu teria que falar bem sobre o temor a Deus. O temor a Deus é temor a ofender a Deus, a magoá-lo, a que é um amor que leva a não querer magoar, não é ter medo de Deus. Mas mesmo na ignorância, um universitário até não acharia mal ter temor a Deus. Porque, vale a pena não estar zangado e não chatear muito lá o Todo-Poderoso. Se queres que a vida te corra bem, é bom ter um bocadinho de temor a Deus. Não faz mal nenhum. Agora, piedade. Desculpa lá. Universitário, ser pio, não, piedosinho, tipo simpáticozinho e tal, rezador e tal. Não sei se atrai muito. Qual é que é a vantagem? É preciso ir rezar muito, estar ali assim, sem grande trabalho a rezar. Não sei se te identificas com esta descrição. O certo é que talvez a mim pudesse ter acontecido isto durante algum tempo, até que recordo alguém falar de Enéas, o grande herói troiano da Ilíada, também parece... penso que, não sei, enfim, mas na Ilíada aparece de certeza. E eu achei muito interessante, não sei se era o Robert Barron, se era outro, porque lembro-me que era alguém a falar em inglês, que fala de Enéas como ele era um pious, era pio. Era uma das virtudes que se lhe atribui é a da piedade. Ou seja, e o que é que queria dizer isso? Era que Enéas era muito próximo dos deuses, era íntimo dos deuses e, portanto, era favorecido, era ajudado, precisamente por ser tão íntimo, tão próximo dos deuses. É isso que é a virtude da piedade e o dom da piedade vai-nos trazer isto. Diz-nos Carvajal: o sentido da filiação divina assim arranca a meditação sobre o dom da piedade. O sentido da filiação divina, efeito do dom de piedade, move-nos a tratar a Deus com a ternura e o carinho de um bom filho para com seu pai, e a considerar e tratar os outros homens como irmãos que pertencem à mesma família. Portanto, sentirmos-nos filhos de Deus e irmãos dos outros homens. E aqui, não sei se te das conta, mas vamos ver se toda a vantagem de receber estes dons. Ao sermos filhos de Deus, quando nos damos conta de que somos amados por Deus, muda tudo. Se Deus é meu Pai, nada temo. Omnium bonum, tudo é para bem. Deus, que é todo-poderoso, Deus criador do céu e da terra, Deus que comanda todas as coisas, é meu Pai. E eu dou-me conta disso, não me esqueço de quem sou. Eu sou filho de Deus. Isto traz-me uma segurança extraordinária. Então, nesse sentido, eu começo a pedir o dom da piedade. Vale a pena eu dar-me conta disso, de que sou íntimo de Deus. Não sou só uma pessoa muito íntima, sou filho e filho querido, muito amado por Deus. Quando pensei nesta meditação e no dom da piedade, eu sabia que tu estavas num calendário complicado, difícil. Tinhas muito que fazer, muitos trabalhos, muitas entregas. Não está diferente da semana passada e pensei, claro, é o Espírito Santo, é a véspera do Espírito Santo, eu tenho que lhes falar do Espírito Santo, vou-lhes falar de algum desses dons e a primeira coisa que me veio à cabeça foi sabedoria, inteligência e ciência. Aliás, até seria mais próprio falar da ciência. Embora depois pareça a típica coisa
que disse, sim, até se calhar nem ajuda muito, porque eles já estão a estudar e têm que estudar e, ok, podemos pedir ao Espírito Santo que venha e que deixe e que eu consiga solidificar todos estes conhecimentos e estas coisas todas, mas é chover no molhado, até se calhar nem os ajuda a rezar muito, porque já estão nisto tantas horas e estão estressados que não vai ajudar tanto. Posso-lhes falar de fortaleza, de ânimo, rapaz, tu consegues, vá lá, fortalezas a fazer aquilo que é preciso fazer quando é árduo, mas também a minha experiência pastoral, a minha experiência de capelão nesta altura é que também não ajuda muito, porque se calhar alguma vez pode ser preciso dar algum empurrãozinho, mas a fortaleza se calhar é preciso mais na altura da preguiça, na altura em que faltam muito para os testes, e dizer, então se calhar aí sim precisas de um apertão para te lançares a ser forte e a estudar. Agora, com o stress, já leva tudo à frente. E então, rezando um pouco e pondo assim, até acho que estava a rezar o terço e a pensar nesta meditação, e pensei, não, o que eles precisam é de ouvir falar de paz. O que eles precisam é de estar em paz no meio deste stress. A alma calma. Ao mesmo tempo que a correr, por fora a correr, a trabalhar, a fazer isto e aquilo outro e não sei o que mais, e trabalhos e entregas e zooms disto e daquilo outro, e ao mesmo tempo paz. Paz, como é que isto se consegue? Com o dom da piedade. Olha só o que escreve Carvajal no final desta meditação sobre o dom da piedade, em que fala dos frutos do Espírito Santo. Entre os frutos que o dom da piedade produz nas almas dóceis às graças do Paráclito, contam-se, enfim, a serenidade em todas as circunstâncias, o abandono cheio de confiança na providência, porque se Deus cuida de todas as coisas criadas, muito maior ternura manifestará para com os seus filhos, para contigo, para comigo. A alegria, que é uma característica própria dos filhos de Deus. Que ninguém leia tristeza nem dor na tua cara, quando difundes pelo ambiente do mundo o aroma do teu sacrifício. Os filhos de Deus têm que ser sempre semeadores de paz e de alegria, dizia-nos São José Maria. Por isso, se consideramos, se recebemos este dom que no fundo é como que olhar, poderes olhar, teres o passaporte, o teu passaporte, filho de Deus, ou o teu cartão de cidadão, que olhas e vês que está aqui escrito, filho de Deus, filho muito querido, filho muito amado, assim como és. Pois vai-te encher de paz. Que não quer dizer que mude o resto, é ter paz no meio desta azáfama toda na qual estás metido. Então, se calhar estás interessado e já dizes, ok, Senhor Pai, então traga uma dose dupla de piedade, por favor. Como conseguir este dom? Nos 10 minutos com Jesus do dia de ontem, foi precisamente sobre este dom da piedade. E aparecem 10 minutos com Jesus espanhóis. Eu vou às vezes ingleses, espanhóis, para tentar, para ajudar e às vezes até para inspirar, para ter ideias. E é um sacerdote muito castiço, muito engraçado, diz assim uma nada de piadas. E também acho que ajuda a rezar no meio das piadas e da graça que tem. E contava que há uns anos, quando era mais novo, antes de ser padre, foi treinador de um clubinho de futebol, uma coisa que dizia que não era a sucursal do Barça juvenil, mas era assim, faziam o que pediam e tal. E que havia um jogador, um dos rapazes, que até tinha jeito, jogava bem, tinha técnica, mas dizia ele que fazia menos do que que el sastre de Tarzan, menos que o alfaiate de Tarzan. De facto, não trabalhou muito porque ele
quase vai despido, não é? E depois movia-se menos do que um semáforo. Vão utilizando assim, ele diz isto, das coisas com graça. E, de facto, o miúdo tinha jeito, mas mexia-se muito pouco. Então ele não o punha a jogar. Mas há um dia em que o miúdo lhe pede insistentemente que quer jogar e que vai jogar e que vai se esforçar muito e tanto insiste que ele diz, ok, vai lá jogar. E põe-no a jogar e não é para ser o grande espanto que o miúdo começa ali a comer o campo e corre para um lado e está ali, passa a bola e recebe e anima os jogadores e puxa e ele diz assim, uau, mas o que é que se passou, não é? Este homem, não sei, tomou alguma coisa ou... então, e fez algum comentário no banco assim, epá, este homem está diferente, assim, alguma... E o certo é que algum dos que estavam no banco faz um comentário assim, irónico, a dizer, claro, porque está ali aquele, sabe quem é? Aquele da câmara, é o pai dele. Estava o pai a filmar. Então, claro, porque estava o pai e porque ele sabia que o pai estava ali, queria que o pai ficasse orgulhoso dele. E brincava o sacerdote, não era por causa, não era porque saber que se não se esforçasse o pai não lhe ia dar sobremesa ou outra coisa qualquer. É porque queria mesmo que ele ficasse contente. Diante do treinador, diante dos amigos, estava-se um bocadinho nas tintas, tanto faz. Mas o pai não. O pai quer que fique contente comigo. Esta é uma atitude que nós podemos ter. Se te dás conta, e às vezes é dar-se conta de que és filho de Deus, de que o Senhor te está a ver, que Deus te está a ver e queres que Deus fique contente. Desejar agradá-lo, desejar que veja como te esforças, como dás o litro, como te organizas para agora compaginar todos estes horários, como és generoso, como sorris, como tudo isso, como procuras organizar o teu dia desta maneira e sem te queixar, está-te a ver e estará orgulhoso de ti. Escrevia São José Maria um testemunho de um universitário. Padre, dizia-me aquele rapaz, que será feito dele, bom estudante da Universidade de Madrid. Pensava no que me disse, que sou filho de Deus, e surpreendi-me pela rua, de corpo emproado e soberbo por dentro, filho de Deus. Aconselhei-o, com segura consciência, a fomentar a soberba. Queres receber com abundância este dom da piedade? Pois considera esta filiação divina, dá-te conta que estás diante do teu Pai Deus e pede essa graça ao Espírito Santo. Ajuda-me a sentir-me filho, a vê-lo como Pai, porque depois muda tudo. Muda tudo. Sabes que adquires essa paz, essa ideia, a consciência de que não estás só. E depois fala com ele, sem medo, com franqueza. Como é tão impressionante ver o salmista, os salmos. Não sei, na missa leem-se alguns salmos que estão adequados àquilo que se está a rezar. Mas se tu leste todos os salmos, muitas vezes estão lá, aliás, estão lá em todos os salmos, ao longo dos salmos, todos os sentimentos humanos, todos os possíveis. Às vezes até ódio existe no salmo, como que na presença de Deus digo o que é que aqui está. Normalmente esses salmos que às vezes até saem com ódio, depois acalma-se. Há um desabafo para com os inimigos e para com eu quero que se destrua, mas depois confia em Deus, deixa as coisas e olha, fica as coisas nas tuas mãos. É um estar à vontade diante de Deus, para que Ele conheça o nosso coração, abrimos-lhe o coração, para que Ele o possa curar também. Não tenhas medo de dizer aquilo que te passa no coração, sim, vir até aqui ao sacrário, aproximar-se de Jesus e então do teu coração correrão rios
de água viva, porque o Espírito Santo descerá a ti e vai lavar esse coração, que às vezes pode estar assim com amargura, com irritação, com desespero, com falta de paz, com o que tiveres, diz-lhe. E Nosso Senhor depois pode curar-te. Essa piedade leva-te a estar bem, ou seja, a conseguir estar mais próximo dele. Essa sede que tens, essa vontade com Deus, essa intimidade com Deus, leva a abrir-te com Ele, a dizeres aquilo que te passa. E então Nosso Senhor cuida de ti e vês os efeitos. Considera também que esse Pai, que é teu Deus, que sabe tudo, que governa tudo e que se permite que algumas coisas aconteçam, um exame que correu mal simplesmente porque não carregaste na tecla que era preciso submeter o exame e já estava feito e depois não sei o quê, aquelas coisas, mas você não sabe por que razão é que Deus não fez ali um milagrezinho, o anjo da guarda tem assim um toquezinho e dizer, clica ali, caramba, e dali tirará as coisas melhores. Às vezes é preciso deixar-se, não percebemos, se calhar ralhamos com Deus. Nosso Senhor, vimos aqui dizer, para depois confiar e dizer, Senhor, Tu lá saberás, se calhar é porque daqui vou tirar alguma coisa boa, e se permite que as coisas aconteçam é porque acabará por daqui tirar alguma coisas boas. Omnia in bonum, tudo é para bem. Quais são as manifestações desta efusão, da efusão deste dom? O dom da piedade move-nos ao amor filial à nossa Mãe do Céu, a quem procuramos tratar com o mais terno afeto, à devoção aos anjos e santos, especialmente aos que exercem um especial patrocínio sobre nós, como o nosso anjo da guarda, o anjo da guarda de Portugal, e alguns santos, como São José Maria, que, pelo menos para nós que vimos aqui aos meios de formação, ou alguns, assim, há oração pelas almas do purgatório, como almas queridas e necessitadas dos nossos sufrágios, como São José Maria nos ajudava a dizer as minhas boas amigas, as almas do purgatório, ganhamos-lhes carinho ao rezar por elas. Há o amor ao Papa, como Pai comum de todos os cristãos. E tudo isto nos faz ser mais íntimo de Deus, mais íntimos de Deus, mais próximos deles, mais próximos de toda a corte celestial, também de toda a igreja purgante que se está a purificar e de repente estamos cheios de amigos, por tudo quanto é lado, acompanhadíssimos. E também, como é óbvio, a olhar para o lado e a ver a igreja, os meus irmãos, os outros cristãos, que são também filhos de Deus. O dom da piedade ajuda-nos a ver os outros homens como filhos de Deus, criaturas que têm um valor infinito, porque Deus os ama com amor sem limites e os redimiu com o sangue do seu Filho derramado na cruz. Não sei, mas às vezes custa um bocadinho a ideia de... Um dia contava-me um sacerdote que tinha ido celebrar um lar de idosos e assim, coitadinhas, os velhinhos não estavam muito bem cuidados. Estavam todos assim como que desgrenhados, despenteados, foram à missa de pijama, assim, todo um bocado estranho. E o sacerdote, no final da missa, para grande horror seu, viu que estavam todas as velhas à espera para lhe dar um beijo. E ele dizia... Então celebrou a missa com a maior piedade possível, mas cada vez que via, havia uns rostos assim velhos e olhá-lo assim com um olhar estranho e sentiu aquilo tudo para a gente, enfim, tentar rezar com a maior piedade e depois sai e depois aqueles bigodes todos apontados para ele para lhe beijar, então teve que dar dois beijos em cada velha e tal, assim tipo Mário Soares, né, na campanha e
E depois percebeu que aquela gente toda estava feliz, embora o rosto não transparecia a felicidade que tinham tido na missa, a alegria de terem ali um sacerdote jovem, recém-ordenado, a celebrar para elas, e felizes, e rezando um pouco tinha visto aquelas almas bonitas, almas belas, que se calhar no corpo não estavam assim tanto. E o dom da piedade permite-nos ver isso, olhar para os nossos irmãos, que às vezes pode-nos causar uma certa estranheza, uma certa, mas que é isto? E perceber que ali está um filho de Deus, alguém que Deus ama e ama muito. Pois vamos pedir ao Espírito Santo. Bonito saber que o dom da piedade nos leva a olhar para Nossa Senhora assim, como Mãe de Deus e Nossa Mãe, sentir-nos amados por ela. Pois hoje, ao aproximar-se já o final do mês de maio, pedimos com vontade de olharmos para Nossa Senhora como Nossa Mãe e de a cuidarmos muito neste mês de maio. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.